fundamental, né? Acho que a gente está ouvindo aí todos os palestrantes falando sobre a importância dessa busca pela felicidade, mas não a felicidade só como uma consequência daquilo que a gente faz no dia a dia, né? De como a gente lida com a gente mesmo e como a gente lida com os outros, né? Eu acho que a gente está vivendo tempos em que ou a gente faz isso, ou a gente aprende, né, a lidar com as nossas emoções, a lidar com a forma como a gente se relaciona com a gente mesmo e com as outras pessoas, ou então a gente vai adoecer, né? Como a gente está percebendo que já está acontecendo, né? Então é fundamental para a nossa existência. A gente tem percebido assim, um número crescente, né, de pessoas sofrendo da síndrome de burnout, por exemplo, né, além de muitos casos de ansiedade, depressão no mundo do trabalho, né, isso é cada vez mais comum. Recentemente, a Organização Mundial de Saúde, né, ela reconheceu a síndrome de burnout como uma doença ocupacional, ou seja, uma doença do trabalho, causada no trabalho. Então, as organizações, elas têm sim essa responsabilidade de criar um ambiente saudável. Né? É como se, quando a gente pensa em segurança do trabalho, a gente pensa que a gente precisa trabalhar num ambiente higienizado, né? Num ambiente seguro, né? Fisicamente seguro, para que a gente possa viver bem ali, né? Enfim, e continuar tendo saúde para trabalhar. Quando a gente fala em segurança psicológica, é igualzinho, né? Só que a gente está cuidando de algo que a gente não vê, mas que a gente sente, né? Que a gente está cuidando das nossas relações, né? Da qualidade dessas relações. Então, o nível de pressão das organizações, né? Ele precisa ser ajustado, o equilíbrio, né? Entre a carga horária de trabalho e a vida pessoal precisa ser ajustada. Essa compreensão pela parte da liderança, né? Do quanto pode se exigir de uma pessoa e do quanto essa pessoa precisa ter bem-estar para que ela possa continuar trabalhando de forma saudável, né? Então as organizações precisam ganhar sim essa consciência, algumas já estão abertas para esse tema, mas criar ambientes que sejam não só fisicamente seguros, mas também psicologicamente seguros. Sim, essa é uma ótima pergunta, né? Porque no final das contas, até falei na minha palestra, né? O que a empresa quer? Resultado, né? Mas o resultado, ele é uma consequência, né? E é uma consequência da qualidade das relações. A gente já sabe, de acordo com vários estudos, né, que equipes que conversam mais, equipes que se socializam, né, equipes que têm espaço para falar sobre aquilo que elas têm necessidade de falar, seja sobre trabalho ou seja sobre os problemas pessoais até, né, sobre as suas emoções, como eles estão se sentindo, são equipes mais produtivas. É muito comum a gente perceber equipes que oscilam em termos de resultado. Então, quando tem muita pressão, elas performam bem, têm bom desempenho, têm bons resultados, mas logo a produtividade cai porque não se sustenta. E quando a gente tem um ambiente saudável, né, um ambiente psicologicamente seguro, esses resultados eles conseguem se manter. Então, é como a gente costuma dizer, são resultados sustentáveis. Então, é fundamental que a empresa se abra para essa ideia, né, para cuidar das pessoas nesse aspecto também, para que ela possa continuar existindo no mercado. Sim, de novo, né, a gente precisa criar espaço para socialização. O que aconteceu durante a pandemia, e isso acabou ficando agora, né, pós-pandemia também, se a gente pode chamar assim, as pessoas trabalham em casa, né, e fazem muitas reuniões seguidas, né, uma atrás da outra. Isso não tendo espaço para socialização, né? Então ficou uma coisa bastante mecânica e robotizada. Então eu entro numa reunião, concluo o assunto daquela reunião e eu já vou para outra sem o espaço até mesmo para tomar uma água, respirar, sabe? Ou conversar sobre uma amenidade, né? E a gente já conversa sobre um outro assunto também técnico, né? Enfim, ou coisa desse tipo. Muitas pessoas com as câmeras desligadas, inclusive, né? Então eu perco o contato. Eu perco a oportunidade de criar vínculo com essas pessoas. E aí, quando eu não crio vínculo, eu não crio uma relação saudável. E se eu não crio uma relação saudável, né, eu também não vou ter um trabalho que seja produtivo, né, um trabalho que eu tenha bons resultados. E, por incrível que pareça, muitas pessoas estão adoecendo por causa disso, né? E são ajustes muito simples que precisam ser feitos, né? Como, por exemplo, estabelecer acordos de convivência. Então, se a gente consegue estabelecer esses acordos, né? Como é que a gente vai fazer com as reuniões remotas? Né? As pessoas vão abrir as câmeras? Ou sobre o que a gente vai falar? Como é que a gente chega? Como é que a gente sai? Então, alguns acordos de convivência são importantes para que as pessoas continuem saudáveis mesmo nesse novo modelo de trabalho. Sim, obrigada por essa pergunta, porque eu queria falar sobre isso. Na primeira edição eu vim sem muita expectativa, porque era a primeira, né? Então não tinha nenhuma referência. Eu me lembro de sentar na primeira fileira, assim, e o Prembaba abriu, né, a primeira edição do congresso. E ali, na mensagem dele, ele estava falando sobre propósito, né? Ele estava lançando, inclusive, o livro sobre propósito dele.
dentro de mim, né, eu falei, eu quero contribuir com esse congresso, né? E aí, enfim, se passaram alguns anos, né? Hoje a gente está na 5ª edição presencial e estou aqui, né? Então, é muito gratificante poder, de fato, cumprir meu propósito de contribuir com a felicidade das pessoas e dentro daquilo que eu faço, que é no trabalho, né? A gente não aprende a fazer isso em casa, né? Os nossos pais, e não é culpa de ninguém, né? Mas historicamente a gente não tem uma educação afetiva, a gente não recebeu uma educação emocional, né? A gente está começando a falar sobre isso agora, as escolas estão começando a introduzir esses temas agora. Então a gente precisa aprender a ser feliz, né? A gente precisa entender como que a filosofia explica isso, como a psicologia, a medicina, né? Enfim, a espiritualidade, né? Como que a felicidade está embasada nesses pilares e o que a gente pode fazer para construir uma sociedade mais feliz. Então, o meu convite é para quem quer ser feliz mesmo, sabe? Para quem quer aprender como é que a gente faz isso no dia a dia, como é que a gente constrói relações saudáveis, né? Para que a gente possa ser feliz de fato, né? Ter a felicidade como consequência dessa construção diária.